Eu sempre gostei muito de histórias. Eu nasci, fui criado numa família, desde o ancestral mais antigo que eu conheci duas bisavós, uma família em que as pessoas contavam histórias, e contar histórias era uma atividade valiosa, relevante. Casei com a Valéria, que também vem de uma família em que as pessoas contavam histórias. A minha sogra, a dona Leila, já falecida, era uma contadora de histórias maravilhosa. Ela contava a história, se sentia o cheiro da história. E sempre me interessei pela arte de contar histórias. Acho que eu, em certa medida, sou um bom contador de histórias. Eu sou professor há 44 anos e me especializo em contar histórias que ajudem meus alunos a aprender ou entender certas coisas, né? Há 44 anos que eu faço isso. E uma das coisas que está acontecendo hoje em dia, especialmente nesse período em que a comunicação deixou de ser centralizada por canais, a comunicação de massas hoje, ela se dá através de uh, dispositivos que a gente chama tecnicamente peer-to-peer, par para par, de pessoa para pessoa. Por exemplo, você pode usar um telefone, como eu estou usando um telefone aqui, e produzir um conteúdo que talvez, sei lá, o padeiro do Putin ou a prima do, do Netanyahu vai poder ver. Porque eu vou botar esse negócio no YouTube e uma outra pessoa com um equipamento equivalente ao meu vai poder ver. Então as pessoas começaram a se comunicar muito mais diretamente e começaram a sair do canal que era formado pelo sistema de comunicação que a gente chamava de centralizado, o sistema centralizado. Quero fazer aqui um parênteses importante. Eu não acho que a centralização do sistema de informação pudesse ter sido evitada, por uma razão bastante simples. Porque quando a tecnologia surge, ela surge, e a tecnologia audiovisual, a capacidade de produzir visuais que ilustram as histórias, é característica do humano. Aqueles cavernas de Cromagnon lá na Espanha tem desenho lá dos humanos muito primitivos que, se você observa os desenhos, eles parecem contar uma história. Né? Se você vê as artes dos povos, as artes visuais, o homem desenvolveu a tecnologia de contar uma história com palavras, desenvolveu uma forma visual de fala, né, que acabou gerando a literatura, né, o literário, a língua escrita, e a língua escrita estabilizou. O que acontecia era que essa tarefa, inicialmente, essa capacidade de contar histórias através de meios visuais, ela foi sendo tocada adiante pelos artistas, pelos exploradores desses meios, e foi começando a ser usada pelos professores, como eu, por exemplo, que queriam ensinar coisas, né? Mas quando apareceu a comunicação audiovisual, primeiro áudio à distância e depois visual à distância, a rádio e a TV, o custo necessário para implantar uma estação de rádio e transmitir era muito caro. Então era natural que os canais. E o número de espectros de uma. O número de rádios que cabem no espectro da energia que a gente chama de ondas de rádio é um número pequeno. Não é um número muito pequeno, mas é um número finito. Tem uma certa hora ele termina. Quando você entra para o sistema de comunicação digital, como esse telefone que nós estamos usando, na verdade a possibilidade de estações de transmissão, por exemplo, eu estou gravando aqui no meu telefone,
mas eu poderia estar passando ao vivo, por exemplo. O meu telefone seria uma espécie de TV minúscula que está passando, sei lá, por exemplo, uma micro TV Globo, que ela consegue operar nisso aí em função da transformação tecnológica que permitiu que várias coisas dessas aconteçam simultaneamente usando o mesmo espectro, a mesma faixa de onda de rádio, que é a faixa de rádio que é usada para a TV. Então, para celular. Então, como você tinha a necessidade de construir aparatos muito caros, era natural que se criassem estações de televisão, estações de rádio, cadeias de TV, cadeias de rádio. E quando você cria um centralizador da produção, é natural que você coloque todas as pessoas juntas para trabalhar, é natural que essas pessoas juntas pensem de forma razoavelmente parecida, né? Se você pega, por exemplo, digamos, um, 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 uma estrutura como a fábrica de cinema americana, o chamado complexo de Hollywood, né? Complexo cinematográfico americano, Hollywood. O pessoal que faz cinema em Hollywood não faz cinema exatamente como o pessoal que faz cinema em Nova York. Eram formas diferentes. Eles falam coisas, mas eles acabam se conhecendo todos, porque moram na mesma cidade, trabalham, e aquilo acaba criando uma mentalidade de grupo. Quando você passa por uma comunicação distribuída como essa que eu estou usando aqui, que você talvez esteja usando, você está usando aí ao assistir o meu vídeo e pensar e procurar minha reflexão, você na verdade gera uma quantidade enorme de uma quantidade enorme de produtores e consumidores que têm comportamentos autodirigidos, não é? Eu escolho assistir o seu canal do YouTube ou outro canal do YouTube, mas eu tenho uma quantidade infinita, infinita não é, mas uma quantidade enorme de canais que eu posso escolher, não é? E os sociólogos começaram a tentar entender essas coisas e eu queria dar meus pitacos aqui, porque eu acho que há algumas coisas que ficaram estranhas. A primeira é que, a bolha disso ou a bolha daquilo, todo mundo vive numa bolha por uma questão de tempo. Vamos supor que você comece a gravar vídeos e colocar no YouTube e a assistir vídeos no YouTube e faça disso a sua ocupação principal. E você trabalhe nisso todo o tempo que você está acordado e não está comendo, tomando banho ou fazendo atividades de higiene e saúde. Vamos supor 10 horas por dia, durante, digamos, 7 dias por semana. Ainda assim, a fração de produto que você vai poder gerar e a fração de produtos que você vai poder obter, ainda esquece esse negócio de que o algoritmo faz isso ou aquilo. O algoritmo é só um mecanismo lá de facilitar vir a você o que você está assistindo nos últimos X tempos. É só isso, é só um mecanismo tecnológico também. Você pode manipular o algoritmo do mesmo jeito que o algoritmo pode manipular você sem entender como é que ele funciona. Eu tenho 2 canais de YouTube, por exemplo, eu tenho 5 identidades Google, uma delas assiste filme de esporte, a outra assiste documentário, uma outra assiste vídeos de opinião. E aí, quando eu quero ver esporte, eu entro naquela identidade e assisto com ela. Eu não sou obrigado a ser a mesma pessoa em todos os lugares, e aquilo vai mostrar para mim o vídeo de esporte que eu gosto. Por exemplo, eu não vejo vídeo de esporte de cricket, então o YouTube não manda vídeo de cricket para mim. O algoritmo, na verdade, ele não é uma coisa que foi, assim como o sistema de comunicação centralizado, ele não é uma coisa que foi construída para controlar a humanidade. Não, essas coisas foram construídas para ganhar dinheiro. Só isso, é um produto para ser vendido. Só que a natureza do funcionamento daquilo, do canal, obviamente impõe restrições. Havia um teórico da comunicação americano, Marshall McLuhan, escreveu um livro, O Meio é a Mensagem. Ele estava refletindo sobre a época em que a televisão se espalhou profundamente nos Estados Unidos no pós-guerra e gerou um monte de coisas. Por exemplo, uma das coisas que os militares fizeram e que as pessoas hoje
tratam isso como se fosse uma coisa, como é que eu posso dizer, politicamente neutra, foi criar um certo número de sistemas de televisão, distribuir os canais e impor que esses canais operassem dentro de certos parâmetros técnicos. Eles impuseram, por exemplo, a televisão colorida e impuseram, por exemplo, o sistema PAL-M. E eles impuseram o sistema de redes nacionais. E se você observa os militares durante a ditadura, se você observa os argumentos técnicos, alguns dos argumentos técnicos eram justamente a integração nacional por meio da televisão, a homogeneização cultural do país. Quando se valorizava, por exemplo, é, é, que a TV alcançasse os rincões, eu lembro quando a TV chegou a Franca, foi uma campanha liderada pelo então prefeito Dr. Lange para construir uma antena de televisão, porque em 66 a televisão não chegava em Franca. Chegava até Batatais, porque tinha uma retransmissora em Ribeirão, mas como de Ribeirão para cá é subida, não chegava em Franca. Na Copa de 66, o papai e os amigos dele fizeram uma vaquinha, compraram uma TV e a gente foi assistir na chácara do Pedro Lemos em Batatais, porque a televisão não chegava em Franca. Em 70, os militares forçaram todas as televisões a transmitir em cores. Foi a primeira Copa do Mundo. De certa forma, os militares estavam fazendo isso porque era uma ditadura, mas também eles estavam fazendo isso porque eles perceberam, por exemplo, que o golpe de 64 ele foi retardado, ele teria começado antes de quando ele aconteceu, em 63, quando eles resolveram que eles iam depor o João Goulart, que tinha sido eleito vice do Jânio Quadros. Depois vocês olham direito a história, eu vou contar só por cima. E a esquerda, que era liderada, entre outras pessoas, pelo Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, a esquerda organizou uma resistência a uma primeira tentativa de golpe, gerando uma cadeia de rádio. Eu não me lembro o nome da cadeia de rádio, mas vocês procuram isso aí na história, como é que é? Acho que era Defesa da Democracia ou qualquer coisa assim, que bloqueou a ação de a primeira tentativa de deposição do João Goulart, não é? Os militares, eles fizeram o quê? Eles geraram essas grandes redes, e uma das intenções dessas grandes redes, eu lembro de ter lido isso nos documentos lá de justificativa de por que foi implantada e tal. Eu sempre fui muito CDF, eu ia ler as coisas, né? Eu ficava que uma das razões para essa homogeneização era justamente homogeneizar a cultura brasileira, levar aos distantes rincões da pátria, na linguagem dos milicos, a palavra civilizadora, que então era a televisão. E como eu fui um dos caras. Vejam, quando veio a televisão em 67, eu tinha 8 anos. Então, eu fui uma das pessoas que foi evangelizada por esse novo instrumento chamado televisão, sem ter tido contato com ele desde pequeno. E sempre me interessei por isso, sempre fiquei muito atento a isso. Eu nunca fui muito de assistir televisão, mas sempre me interessei pela televisão em si. Eu assistia coisas específicas. Eu sou capaz de perceber o impacto que a televisão teve na minha geração, que era uma geração que tinha pouco espaço. Com 8 anos, eu aprendi o mundo, aprendi a ver televisão progressivamente. Então, a minha relação com a televisão era uma relação meio de encantamento. Mas há uma série de pessoas, uma geração depois de mim, o pessoal que teria hoje 50 anos, por exemplo, quando nasceu já tinha televisão. O que aconteceu? Eu fui percebendo da minha geração a redução da diversidade, por exemplo, linguística. Né? O número de palavras usadas, ou mesmo o sotaque, né? Um sotaque carioca que era claramente um sotaque diferente do nosso sotaque aqui caipira, ele, durante um certo período, ele se tornou a variedade de prestígio. Todo mundo que era chique falava porquê. E todo mundo que falava porquê, como eu falo aqui, como caipira, deixou de ser chique. Depois isso inverteu. E inverteu porque
havia essa meio de comunicação coletivo. E durante o período, eu fiz faculdade ainda, eu entrei na faculdade, ainda éramos uma ditadura, né? O Brasil ainda tinha duas legislações que davam poderes excepcionais ao poder executivo, né? O 477, que permitia que um aluno fosse expulso por fazer uma pergunta em sala de aula, eh, se essa pergunta fosse qualificada como uma atividade política subversiva. Havia critérios lá, não lembro quais eram, mas havia. Mas era uma coisa do tipo controlar a opinião das pessoas, né? Claramente era. E havia o AI-5 que dava ao, ao presidente da República o direito, por exemplo, de fechar o Congresso, como o Geisel fez em 79, quando ele baixou o chamado Pacote de Abril, reformulou o sistema político brasileiro, dissolveu os partidos e manteve o Congresso parado só enquanto ele implantava aquilo, e depois aquilo criou um outro diploma legal que permitiu que a população começasse a buscar uma constituinte e acabasse desaguando na Constituinte de 88, não é? Que redemocratizou o Brasil. Né? O que acontecia naquela época era que a televisão contava os fatos de uma maneira que combinava com o interesse do governo militar quando eu entrei na faculdade. Curiosamente, é mais ou menos o que acontece com a televisão hoje, que conta os fatos. A televisão sempre conta os fatos segundo um ponto de vista que reflete um conjunto de interesses, que são interesses, em geral, de caráter econômico, mas que passam pela dimensão política, que também é controlada por interesses econômicos, né? Pelo grande capital, como a gente fala, ou pelo pessoal que consegue manipular o dinheiro mesmo, manipular de fato o poder econômico. E aí, naquela época, eu comecei a me preocupar bastante em entender como as histórias eram contadas. Observe, como eu vim de uma família de contadores de história, eu sou um leitor compulsivo, completamente compulsivo, e eu li tudo que me caía pela frente, lia dicionário, papapá. E meu pai e minha mãe, reconhecendo isso como uma coisa interessante, começaram a me chuchar livros, eles me davam livros de todo tipo. E como eu era um leitor muito voraz, e eu era muito interessado, e eu vinha discutir os livros com eles começaram a me dar livros que eu pedi, e começaram a me dar livros, às vezes até talvez acima da minha idade. Né? Eu lembro, por exemplo, que eu aprendi geometria analítica porque meu pai começou a me dar livro de geometria, eu era bom de geometria, ainda sou. E eu sempre fui muito ruim de aritmética, mas de geometria eu era bom. Meu pai ia dando livro de geometria e eu ia aprendendo, assim, quando chegou, sei lá, por exemplo, no final do ginásio, que seria oitava série do ginásio, eu já tinha aprendido a geometria que eu teria que aprender para o colegial, para o final do colegial. Meu pai me dava o livro, eu ficava fazendo os exercícios lá. E eu li muita ficção. E, e ao ler ficção, vários tipos, não tem muita importância quais são as ficções. Eu, depois de um certo tempo, me interessei profundamente pela ficção científica. Isso foi uma coisa que eu li demais, ficção científica. Eu comecei a perceber que o jeito de contar a história é tão importante quanto o que está sendo contado. O que está sendo contado reflete um determinado mundo. Pode ser um mundo imaginário, no caso de um literato, pode ser um mundo observado, como no caso de um repórter que está reportando os fatos. Né? O jeito de contar a história também altera, também é uma mensagem. Voltando lá no McLuhan, a narrativa também é uma mensagem. E o que é a narrativa? A narrativa é contar a história de um certo ponto de vista. Tem um filme, um dos meus, um dos meus, um dos mais interessantes
personagem do cinema americano é o Robert Redford. O Robert Redford, que a maioria do pessoal vai classificar como um esquerdista, eu gosto com essa mania ridícula de falar que esquerdista ou direitista como um insulto, né, em vez de que era na verdade claramente um pensador liberal clássico, né? Você assiste os filmes do Robert Redford e o que você vê nos filmes dele é uma coisa parecida com o que você vê nos filmes do John Wayne. O que você vê às vezes nos filmes do Paul Newman, que era o grande parceiro do Robert, que é o sujeito que luta contra o sistema, né? E tem um filme em que é ele com a Michelle Pfeiffer. É um filme bastante interessante, que ele é um velho repórter que dirige uma estação de TV local em algum lugar dos Estados Unidos e a Michelle Pfeiffer se candidata a repórter nessa estação de TV e ele vai conduzindo a carreira dela de maneira que ela se torne uma estrela nacional. O filme é um drama romântico, no final do drama, é claro que ele se separa. O herói clássico do western norte-americano, o cowboy, o John Wayne, o Robert Redford, o Paul Newman, o herói clássico ele sempre termina sozinho ou morto, porque ele é um herói trágico. Ele é um herói que, resolvendo a situação, ele resolve a situação a despeito dos próprios defeitos, não é? Ele resolve a situação para o outro, né? Se vocês assistirem filme de cowboy, vocês vão entender o que é um herói trágico. Basicamente, esses heróis... O Robert Redford, claramente, os filmes dele, ele é sempre um herói trágico, né? Um herói que se sacrifica por uma coisa mais valiosa do que ele próprio. E nesse filme, a coisa mais interessante desse filme, para mim, é quando você começa a observar a forma como o Robert Redford ensina, o que ele ensina para Michelle Pfeiffer em termos de como construir uma história que atraia o público e revele para o público algo que comova o público. É uma aula da chamada retórica, né? Que comova o público, né? Há outros filmes muito interessantes sobre isso. Há, por exemplo, Todos os Homens do Presidente, que é a história da publicação dos documentos que derrubaram o Nixon. É com o Robert Redford também e o Dustin Hoffman. Há um atual muito legal também do Tom Hanks com a Meryl Streep, em que conta essa história do impeachment do Nixon. Ele cometeu um crime lá, na verdade foi um crime eleitoral, não, foi um crime mesmo. Lá também os poderosos às vezes se safam e às vezes não. O Nixon renunciou antes de sofrer o impeachment, mas aí voltou perdeu o foro privilegiado. Desculpa, tem que fazer umas piadinhas aqui. Mas nesse filme o Tom Hanks é o editor, o Bradley a Meryl Streep é a Catherine lá, a dona do Washington Post, que na verdade leva o Washington Post para um patamar mais alto na hora que ela banca a publicação da história. E você vê nesses filmes como a maneira de contar a história também é uma mensagem. Não é só a história, não são só os fatos, mas é também a maneira de colocar esses fatos juntos. E a maneira de colocar esses fatos juntos, ela é um ponto de vista, e esse ponto de vista... porque todos os repórteres e jornalistas têm que ser isentos. Não é bem isso, embora essa seja uma boa declaração. Mas é que o que está contando a história, o historiador ou o narrador, por isso a narrativa, o que está contando a história está contando um ponto de vista. Esse ponto de vista pode ser um ponto de vista que distorce a história, porque um ponto de vista sempre distorce a história. Se eu estou vendo
esse você, na verdade eu não estou vendo você, cara, nem sei quem você é, eu estou falando com um telefone aqui. Eu tenho um ponto de vista, eu estou apresentando esse ponto de vista. Você está me assistindo, você tem um outro ponto de vista, você é uma outra pessoa. Caso tenha alguém me assistindo, pode ser que ninguém assista, né? Acho que minhas filhas vão assistir. Mas a maneira de contar a história também revela muito sobre o que está sendo dito, não é? Eu sou em um sentido importante, um discípulo de uma coisa que o Bertrand Russell falou. Quando você estiver considerando uma teoria, uma ideologia, seja lá o quê, uma filosofia, seja lá o que for, sempre respeite os fatos e acumule fatos. Os fatos não são suficientes para você entender o que está acontecendo, mas respeite os fatos e acumule fatos. Mas quais são esses fatos, né? E a maneira de contar a história e os fatos que você apresenta e os pontos de vista que você apresenta também são fatos. Eu estou falando para vocês e o fato de eu estar falando para vocês também é um fato. O fato de eu estar usando um telefone para gravar isso e de eu querer colocar isso no meu canal e eu querer que você entre no meu canal e assista também é um fato. E atualmente, naturalmente isso vai acontecer, as pessoas começaram a se preocupar muito com a história de fake news. Fake news é uma palavra importada, é uma expressão importada do inglês que significa notícias falsas. Fake, falsas, news, notícias. Notícias falsas. Notícias falsas são coisas que são contadas que não são verdadeiras. E está todo mundo usando, esses dias eu vi um comentarista que até teve bastante prestígio no Brasil num certo momento, e acho que ele chama Vila, falando, chamando de fake news uma afirmação que um político fez sobre outro político, mas uma afirmação sobre o futuro. Não existe true news, ou notícias verdadeiras sobre o futuro. Isso é uma estupidez. Você só pode dar notícia verdadeira sobre o passado. O futuro não aconteceu ainda. E quando você dá uma notícia sobre o futuro, você também influencia esse futuro. Então, se você é um político, você quer ser eleito, você quer influenciar o seu público a votar em você e você vai falar sobre um futuro bom se ele te eleger e ruim se eleger seu adversário, porque você está disputando o voto. Então não existe um político falar sobre o futuro e fazer fake news. Isso é uma conversa estúpida, isso não faz o menor sentido. Ou é uma conversa sacana, pode ser uma conversa estúpida, claramente do ponto de vista lógico é uma estupidez, mas pode ser uma sacanagem. O cara pode ter falado desse jeito porque ele tem interesses velados, escondidos ali, né? Então, uma das coisas que eu tenho tentado ensinar para meus alunos, uma coisa que eu tenho, na verdade eu sempre tentei, que eu aprendi também com a minha família e que eu me preocupei muito, né, com ela durante a ditadura militar, porque a gente não tinha muita alternativa a não ser buscar informação na grande mídia, por exemplo, não é? Ah, porque esse jornal é mais de direita, esse jornal é mais de esquerda. Então, todos os jornais são apenas negócios, eles estão vendendo notícias. E eles vão vender notícias que vendem. E o interesse deles é vender a notícia. Mas eu também tenho meu interesse aqui é, por exemplo, esclarecer minhas filhas e meus alunos, oferecer um modo de pensar que ajude as pessoas a ter mais clareza do que elas estão assistindo. Então, eu queria fechar esse meu raciocínio sugerindo a vocês que não apenas tratem as notícias como verdadeiras ou falsas. O primeiro nível é o cara está falando aquilo. Então, o Ari está falando o que ele está falando agora. Digamos que agora eu fale a palavra anti-inconstitucional, anti-inconstitucionalissimamente, ou antipapibaquígrafo. É fato que eu falei essa palavra, está gravado, você acabou de ouvir aí, tá legal? Isso é um fato, é uma notícia.
O Ari falou o antipapibaquígrafo num vídeo do YouTube. Mas, mas isso é interessante para quem? Né? É interessante para alguém saber que eu falei isso? Eu tenho certeza, por exemplo, que se minha irmã ver esse vídeo, ela vai rir, porque a gente fazia esses joguinhos de palavra, eu e ela, quando a gente era menino, e ficava criando palavras difíceis para o outro falar, né? Aqueles negócios trava-língua, né? Um ninho de mafagafo. Eu sempre fui ruim de trava-língua, porque eu não articulo bem, eu até falo bastante devagar, né? Então você tem esse primeiro nível de verdade. O Ari está aqui falando com você. Aí o Ari contou uma série de coisas aqui para justificar o raciocínio dele. Algumas coisas que ele usou eram argumentos, outras coisas ele disse que eram fatos. Ele disse que eram fatos que os militares, durante a ditadura, criaram as televisões de um certo jeito. Ele disse que eram fatos que Franca não tinha televisão em 66, durante a Copa de 66, e que a televisão chegou em 67, porque o então prefeito Hortolândia liderou uma campanha para construir uma antena de televisão e assim por diante. Os fatos, eles vão ter uma posição de valor ou não naquele argumento que o Ari está usando. E se aquele fato é central para o argumento, é melhor não acreditar no jeito que o Ari contou. É melhor ir lá testar. Então, peraí, será que isso que o Ari falou é verdade? É verdade? Claro, você pode ser uma pessoa que gosta de mim e falar, não, o Ari falou, eu posso dizer para vocês agora, com honestidade, que eu tentei contar as coisas que eu me lembro do jeito que eu me lembro delas. Mas a minha memória pode ter me enganado e eu posso ter falado alguma coisa, alguma informação imprecisa. Não fiz isso com a intenção deliberada de alterar o fato, mas posso ter feito sem intenção. Mas eu agrupei os fatos de um certo jeito para defender uma determinada posição, uma determinada tese. E o fato de eu ter agrupado esses fatos de um certo jeito, ter contado a história de um certo jeito, isso também é uma mensagem. E aí é preciso você tentar discernir a maneira como eu agrupei esses fatos e falar, ó, isso aqui é o ponto de vista do Ari. Ah, mas ele falou só fatos. Não, não tem jeito. Ele falou só versões dos fatos. As versões que ele traz do fato. Tá ok? Mas as versões dele estão também servindo como argumentos de uma certa ideia. O político que quer enganar todo mundo, vai falar, não existem fatos, existem só versões. Eu não sou um político que quer enganar todo mundo. Na verdade, eu tenho posições políticas, mas elas são muito impopulares nos circuitos em que que eu circulo, nos ambientes que eu circulo. Então, tenho tentado abandonar a declaração explícita de posições políticas. A maior parte dos meus adversários que estão mais favoráveis, mais do lado esquerdo do espectro político, me chamam de bolsonarista, e uma parte dos bolsonaristas me chamam de esquerdista caduco. Lulista não, ninguém me chama de lulista, porque eu acho Lula um idiota de péssima qualidade. E, sem dúvida, acho ele um criminoso condenado, que foi descondenado. Então isso eu realmente penso. Não tenho uma opinião tão ruim sobre o Bolsonaro, por isso eles provavelmente me chamam de bolsonarista. Né? Os lulistas me chamam de bolsonaristas. E alguns bolsonaristas me chamam de esquerdista disfarçado, isentão. Eu já fui acusado de um monte de coisa, então não ligo muito para isso. Mas o que eu quero dizer é que o meu ponto de vista pode ser discernido da maneira como eu argumentei. E a forma como eu argumentei pode ser usada para discernir o ponto de vista de qualquer notícia. Ah, mas eu vi o filme, moçada, vamos ser claros. Eu tenho estudado profundamente inteligência artificial, estou envolvido em 2 projetos que envolvem inteligência artificial e eu leciono teoria do conhecimento há um bom tempo, eu sou professor e sou psicólogo. Daqui a pouquíssimo tempo, se já não estamos nesse momento, o que você está vendo aqui, que parece verdadeiro, o Ari está falando aqui, pode ter sido criado por inteligência artificial.
Nós estamos pertíssimo desse ponto. E aí você não vai poder usar apenas o fato de eu parecer eu com a minha verruga aqui na cara como referência de que o que eu estou falando é verdade, de que eu de fato falei isso. Não, você vai ter que usar isso como referência de que alguém pode ter falado isso usando a imagem do Ari e colocando ela num programa de inteligência artificial. Então você vai ter que procurar a verdade de uma maneira mais sofisticada. Você vai ter que olhar para a verdade comparando aquilo que o Ari está falando com aquilo que você pessoalmente sabe que é verdade, discernindo nos argumentos que o Ari está montando quais são os fatos centrais para o que ele está falando, por exemplo, o que ele falou sobre a ditadura, sobre a antena de televisão em Franca, é relevante para o argumento dele ou não, ok? Você vai ter que começar a aprender a examinar não apenas o que está sendo dito, mas também aprender como está sendo dito. E aprender com qual meio está sendo dito. Né? O fato de você ter uma versão da historiografia que eu chamo de versão Mário Quintana da historiografia. Claro, eu não sou historiador no sentido acadêmico da palavra, então possivelmente vários historiadores irão torcer o nariz. Né? Mas a mulher pergunta, tem um poeminha do Mário Quintana que parece uma entrevista, é aqueles quintanares dele assim, existem anjos? E ele responde assim, devem existir, em vista da insistência com que eles teimam em aparecer nos meus poemas. A gente vive num mundo que tem essa dimensão virtual. Não é por causa do telefone, mas é porque a gente usa palavras para transmitir o que está dentro da cabeça da gente para a cabeça do outro que está escutando e vice-versa. Nesse mundo virtual, que não é apenas o mundo aqui do telefone que eu estou sendo gravado, a maneira de contar uma história é uma das formas de estruturar o mundo virtual para que a pessoa escute aquilo de um certo jeito e passe a pensar de um certo jeito. Então a gente vai ter que começar a aprender a pensar com mais clareza. O que ele disse, do que ele disse, o que é fato e o que é argumento, no que ele disse. O que é fato corresponde a um fato que eu posso confiar, ele está dando um relato preciso daquele fato, ou ele está dando um relato parcial daquele fato que altera o argumento dele. Porque se a parcialidade dele é apenas porque ele viu daquele ponto de vista, mas o argumento não altera, por exemplo, a minha geração compartilha o momento da queda do World Trade Center, lá os aviões batendo, o negócio caindo. Eu vi aquilo ao vivo, assisti pela TV Globo, estava na casa da minha sogra esperando o almoço sair, liguei a televisão e estava lá pegando fogo, vi o segundo avião bater, vi o negócio desmoronar todo. Virei para a Valéria e falei, nega, prepara as coisas aí que a Terceira Guerra Mundial começou. Eu achei que era a Terceira Guerra Mundial. Talvez seja mesmo a Terceira Guerra Mundial e talvez aquele tenha sido o primeiro grande impacto da Terceira Guerra Mundial, embora a guerra que nós estejamos vivendo agora, ela ocorra muito mais nesse terreno virtual, em que as pessoas querem controlar a verdade que as outras pensam, não é? Lembro do Belchior, não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. É a capacidade de discernir a verdade a partir do meu próprio ponto de vista, ela é a capacidade que vai nos permitir navegar nesse mundo virtual em que aparentemente está havendo uma terceira guerra mundial nesse momento no mundo virtual, graças a Deus, espero que... Tem morrido muita gente, mas não como foi aquele horror da Terceira Guerra Mundial. Tem havido genocídios na Nigéria, é um genocídio escondido pela mídia tradicional, por exemplo,
Mas também há uma disputa, uma guerra de narrativas, para usar uma expressão que se tornou mais comum na mídia tradicional, que nada mais é do que a reivindicação por algumas pessoas ou por alguns grupos. Eu sou uma pessoa que estou fazendo essa reivindicação, de que eu tenho uma forma de contar a sequência de fatos que deve levar a certas conclusões. E aí eu acho muito importante que você que está me ouvindo, que está me assistindo aqui, que por alguma razão considera o que eu estou falando relevante em alguma medida, se dê conta de que o jeito que a gente conta a história também é um fato, também é um argumento, e a gente tem que analisar aquilo também. E, obviamente, como um velhote cínico, a primeira pergunta que você tem que fazer é: quem vai ganhar dinheiro com esse ponto de vista? Né? Eu gostaria de ganhar dinheiro com esse ponto de vista, ainda não consegui, na verdade. Na verdade, esse meu ponto de vista não parece ter sido muito popular, ou eu que sou um péssimo negociante não sei vender o meu ponto de vista muito bem, né? Mas depois de aprender a follow the money, para onde está indo o dinheiro, comece a se perguntar quem está contando, como está contando, o que está contando e qual é esse ponto de vista do que está sendo contado. Ele se alinha com qual conjunto de interesses da sociedade. Eu reivindico que o meu interesse é puro. Mas veja, é só uma reivindicação minha. Se você acredita, é uma reivindicação pode até ser pensada como uma reivindicação meio cabotina, né? Estou supondo, estou declarando a minha virtude. Ao falar o que eu estou falando, eu estou supondo que o que eu estou falando é interessante para alguém, percebe? Então eu também tenho que ser criticado. Eu vou falar um negócio que eu aprendi com a minha mãe, que eu falo para meus alunos: respeitem seus professores, mas não acreditem neles. Testem por si mesmos. Meus alunos sabem que eu falo isso, falo há muito tempo. Não acredita em mim, não. Teste o que eu estou falando. Eu vou te dar a fonte, você vai lá e procura. Ou a fonte ou o evento. Sei lá, esse dia eu vi que a mitocôndria tem 50 mil moléculas de cobre. A mitocôndria é a energia, é a bateria da célula, a bateria elétrica da célula. Pô, é uma informação bastante interessante, eu vou ter que verificar ela, porque se ela for verdade, tem uma questão elétrica ali na célula bastante interessante a ser pensada, né? Para se construir um argumento. No momento, eu apenas guardei a informação em algum lugar, porque eu achei o desenho bonitinho, apareceu nesses shorts do YouTube que eu vejo, tem vários que eu vejo, e eu falei: nossa, que legal, se um dia essa informação eu precisar de usar dela, eu vou verificar se ela é verdadeira ou falsa, entendeu? Mas eu estou juntando ela. Ela é um fato? Foi contada como se fosse um fato. Tinha um desenho que parecia um fato, e tinha um velhote lá falando com cara de alguém que estudou o assunto. Tá legal. Se um dia eu for usar, eu vou testar. Então eu queria encerrar falando isso. A importância de observar não apenas o que está sendo dito, mas também como aquilo está sendo dito, em que meio aquilo está sendo dito e como que aquilo que está sendo dito se encaixa no contexto geral em que eu estou, eu que estou vendo, você, em que você está. Não só o contexto geral do Ari, mas o contexto geral de você que está assistindo. No meu contexto geral, isso que o Ari está falando se encaixa aonde? Não é?